Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil. Hoje nós vamos gravar o segundo vídeo da série Trigonometria no Triângulo Retângulo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre seno, cosseno e tangente nos ângulos complementares. Mas antes da gente iniciar aqui o tópico do assunto, eu gostaria de pedir a você para se inscrever neste canal, também compartilhar para seus amigos, para seus colegas, para que nós possamos juntos fazer a matemática ser divulgada de uma maneira mais clara, mais objetiva. Hoje nós vamos estudar a relação entre cosseno, seno e tangente. Nós falamos em uma videoaula anterior que um triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus, que a reta que está na frente do ângulo de 90 graus recebe o nome especial de hipotenusa e que essas duas recebem os nomes especiais de cateto, né? E esses catetos vão receber nomes especiais de acordo com o ângulo. Nós aprendemos também em uma videoaula anterior, que se eu conheço duas medidas aqui de dois lados do triângulo, eu consigo também achar a medida do outro lado faltante, através da relação de Pitágoras ou teorema de Pitágoras, tá? Onde nós podemos dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vou chamar cateto 1, cateto 2 ao quadrado. Certo? E hoje nós vamos ver a relação entre seno, cosseno e tangente desses ângulos complementares. Por que ângulos complementares? Nós aprendemos também que se aqui é 90 graus, o triângulo todo possui 180. Então, beta somado com alfa tem que dar 90, porque já temos 90. Então, alfa mais beta tem que dar 90. Se dois ângulos, a soma de dois ângulos é igual a 90, nós dizemos que esses dois ângulos são complementares. Então, se a soma de dois ângulos vai dar um valor total de 90 graus, esses dois ângulos são complementares. Então, com base nisso, nós vamos ver a relação que existe um com o outro. Nós aprendemos na aula passada o seguinte: se eu quero avaliar o ângulo alfa, eu vou fazer aqui de azul. Se eu quero avaliar o ângulo alfa, então, se eu pegar e falar assim, qual é o seno do ângulo alfa? O seno do ângulo alfa vai ser o cateto oposto. O que é cateto oposto a alfa? É o cateto que está em frente dele. Então, vai ser aqui AB. Se eu pegar a medida AB dividido pela hipotenusa, eu vou achar o seno do ângulo alfa. Se eu pegar o cateto adjacente do ângulo alfa, qual é o cateto adjacente? É a reta que forma o ângulo alfa. Então, o cosseno de alfa, nós aprendemos que vai ser a parte BC, que é o cateto BC, sobre a hipotenusa AC, né? Então, vou colocar aqui AC também no lugar de hipotenusa. Pronto. Se eu quero a tangente do ângulo alfa, a tangente do ângulo alfa nós aprendemos que é cateto oposto, que é AB, dividido pelo cateto adjacente, que é BC. Pronto. Isso daqui é a relação trigonométrica do ângulo alfa. Agora vamos fazer do ângulo beta para você entender. Se eu vou fazer o ângulo beta, o seno do ângulo beta vai ser igual ao cateto oposto. O que é cateto oposto ao ângulo beta? É a reta que está na frente do ângulo beta. Então, no caso, BC. Então, nós vamos ter BC dividido por... Quem é a hipotenusa? AC. Se eu quero o cosseno do ângulo beta, eu vou ter... O que é cosseno? É cateto adjacente, que no caso é a reta que forma o ângulo beta, pela hipotenusa. Então, vai ser AB por AC. AB por AC. Se eu quero a tangente do ângulo beta, vai ser o cateto oposto, que é BC, sobre o cateto adjacente, que é AB. Pronto. Esta é a relação aqui, a relação trigonométrica do ângulo alfa. Agora eu quero que você observe. Observe o seno de alfa. Ele é igual a quem na outra relação? Se você analisar, ó, o seno de alfa
é igual ao cosseno de B. Se eu analisar, o cosseno de alfa é igual a seno de B. E se eu analisar a tangente, ó, AB sobre BC e BC sobre AB, aqui é o inverso. Então, existe esta relação dentro da trigonometria. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. O cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. O que que isso significa para nós? Significa eu dizer o seguinte, ó. Se eu tenho um ângulo de 30 graus e eu acho o seno de 30 graus, eu posso já afirmar que o seno de 30 graus é a mesma coisa que o cosseno do seu complementar. O que é complementar? É a soma desse com outro ângulo que dá 90. 30 somado com quanto? Com quem que vai dar 90? Somado com 60. Então, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Se eu falar assim, ó, cosseno de 30, isso é igual ao quê? A seno de 60. Ou seja, nós temos aqui que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. E o cosseno de um ângulo igual ao seno do seu complementar. E se eu tivesse aqui tangente de 30? Tangente de 30 é a mesma coisa que 1 sobre tangente de 30. É o inverso. Pronto, esta é a relação que nós temos que ter em mente sobre os ângulos complementares. Chegamos a mais um final de videoaula. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Próxima aula nós estaremos ainda trabalhando sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Vamos ver aí como se dá, né, as medições, as razões que nós chamamos de seno, cosseno e tangente. Vamos apresentar o seno e cosseno de uma maneira diferente para você. Espero contar com você na próxima aula. Fique com Deus.